Fala turma, tudo jóia? O vídeo hoje é para a gente falar sobre o uso de um dos recursos mais importantes que a gente tem para poder sobreviver como espécie, a água doce. Já com essa introdução, eu sei quem você está imaginando que vai ser o grande vilão desse vídeo, a inteligência artificial. Afinal de contas, é super comum a gente ouvir das pessoas hoje em dia que qualquer pergunta que a gente faz ali no ChatGPT ou em qualquer outro sistema, né? Ou um pedido ali de fazer um desenho que use a nossa fotografia como referência, vai utilizar tantos litros d'água e isso é um risco enorme para a humanidade. E até tem certa razão quem fala isso, porque realmente para a gente poder implementar toda a capacidade tecnológica que a inteligência artificial promete nos trazer, a gente tem que utilizar sim muito, né, desse recurso tão importante para a gente. Mas muito pouco é uma coisa muito perigosa quando a gente não quantifica. E a gente pode acabar elegendo como principais vilões aqueles que não são os principais vilões. E aí, esquecer de cobrar quem realmente tem mais culpa no cartório. Eu sempre digo nos meus cursos sobre finanças, né, que o truque de todo mágico é atrair a atenção das pessoas para aquilo que tem menos importância, para desviar a atenção delas daquilo que tem mais importância. Então vamos falar um pouco de números aqui. Existe uma previsão de que caminhando no ritmo que está caminhando, e é um ritmo muito rápido e acelerado, a inteligência artificial vai estar usando já em 2027 6,6 bilhões de metros cúbicos de água doce todo ano. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então a gente está falando de 6,6 bilhões de metros cúbicos. É muita coisa, né? Mas e se eu te dissesse que isso vai ser 0,2% do uso de água doce do planeta em 2027? E que, se a gente for investigar mais a fundo, um grande vilão vai aparecer de uma maneira muito mais marcante e, por acaso, quase ninguém fala desse grande vilão. Muitas pessoas veem ele como um grande herói. Eu estou falando do agronegócio. Se a inteligência artificial tem como projetado o uso de 6,6 bilhões de metros cúbicos de água doce em 2027, você sabe quanto que o agronegócio usa todo ano de água doce? 2,8 trilhões de metros cúbicos. Enquanto a inteligência artificial vai em 2027 ser responsável por 0,2% do consumo de água doce, o agronegócio é responsável por 70% do uso de água doce. Mas calma, que você pode estar pensando o seguinte: mas Eduardo, você não pode comparar essas duas coisas? O agronegócio é essencial para alimentar a gente, o agronegócio é essencial para nos manter vivos, né? E afinal de contas o seu vídeo é sobre a nossa sobrevivência como espécie. Vamos pegar mais alguns dados que eu acho que são importantes para vocês. Nos países de baixa renda, os países pobres, o agronegócio usa não 70% da água doce, mas ele é responsável por 90% do uso total de água doce desses países. Mas tem um dado que vai assustando ainda mais, que é o de que até 40% dessa água utilizada é desperdiçada pelo agronegócio, por ineficiência, falhas e vazamentos nos sistemas de irrigação e nos sistemas de produção. Que é mais um dado, em vários países, como no Brasil, por exemplo, o agronegócio, que utiliza mais de 70% da água doce que é utilizada todo ano, não paga por essa água. Isso mesmo, porque quando as pessoas falam para você fechar a torneira quando você está escovando o dente,
além de ser um uso, enfim, quase que irrelevante, mas você deve fechar, porque isso é uma preocupação importante, você paga por aquela água. Só que esses caras, além de desperdiçarem 40%, não pagam por essa água. E quer saber mais? Quase toda a cultura desses países mais pobres no agronegócio não é feita para alimentar esses países. É feita para alimentar outros países, muitas vezes animais em outros países. É uma cultura quase toda de exportação. Resumindo o que a gente falou aqui, é óbvio que temos que ter uma preocupação com o uso de recursos pela inteligência artificial, mas a gente não pode deixar isso desviar o nosso foco e cobrar do principal vilão nessa questão. O agronegócio usa 70% de toda a água doce que a gente usa todos os anos. Chega a desperdiçar até 40% dessa água, por ineficiência e vazamentos e outros problemas. Nos países mais pobres, utiliza até 90%. E nos países mais pobres também, quase todo esse uso é para culturas que vão alimentar outros países. Vamos cobrar da inteligência artificial? Vamos sim. Mas vamos sempre lembrar quem são os maiores vilões nesse caso? É super importante a gente fazer isso. Um abraço, bom dia para vocês e compartilhem esse vídeo, porque quase ninguém tem esses números e essas informações. E se você é novo aqui no canal, aperte aquele botãozinho ali para se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a fazer essas mensagens chegarem cada vez a mais pessoas. Um abraço.